meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Boa noite, galerinha, tudo bem? Hoje a gente tem uma trilha sonora para iniciarmos aqui os comentários do segundo livro da UERJ, Gota d'Água, o livro de Chico Buarque e Paulo Pontes, e a música que Chico compôs para esse romance peça, né? Esse romance que foi escrito para o teatro. Temos aí Gota d'Água na voz de Beth Carvalho, né? Sambista Beth Carvalho. Então vocês, antes da gente começar a comentar a obra, né? Fiquem com essa referência aí, vocês conseguem achar a música Gota d'Água, tanto cantada na voz de Beth Carvalho, nas vozes também de Chico Buarque, na voz de Bibi Ferreira, que é um clássico, né, dos anos 70, na voz da Ana Carolina, uma grande cantora e compositora contemporânea, né, seguidora aí da escola buarquiana, né. Então preste atenção aí na música e tenham ela como referência, né? A música Gota d'Água, que é homônima, né, do livro Gota d'Água, uma tragédia brasileira. Ok? Vou só botar mais baixinho aqui pra gente começar a nossa aulinha, mas eu vou deixar a música aí no pano de fundo, né? Bom, vamos lá. Vamos começar. Eu pensei em fazer esse videozinho aqui usando uma metodologia diferente das anteriores, quando a gente analisou A Hora de Alimentar Serpentes. Eu pensei, como é uma peça, né, teatral, ele é todo escrito em formato de peça, eu escolhi alguns atos e nós vamos dividir em vários videozinhos, né? É uma divisão minha particular, minha como leitor, né? Eu vou chamar esses videozinhos de atos, né? O ato 1, o ato 2, o ato 3, de acordo com a minha leitura, né? De acordo com o que eu, André, li, né? Então, assim, não quer dizer necessariamente que a minha leitura seja correta, nada disso, né? É apenas a minha leitura, né? Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona a estrutura do livro para vocês, tá? O livro, ele tem aqui, ó, vamos ver se dá para vocês verem. Ele tem uma apresentação aqui no sumário, né? Ele tem a lista dos personagens. Lembrem, é uma peça, então ele é escrito para que os atores possam representar ali no palco, né? E vem todas as explicaçõezinhas, né? Sempre tem um parêntese assim. Na coxia escutam-se as vozes, né? Entra em cena fulano, sai de cena fulano, né? Porque realmente foi feito para ser apresentado no teatro. Aí, aqui na lista dos personagens, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui, ó, os personagens, vou aproximar aqui da câmera, né? E do lado, quem na época, né, nos anos 70, fazia esses personagens. Olha, vamos lá. Joana, né, que é a nossa protagonista aqui, que seria a nossa Medeia. Né? Lembrem que esse livro ele é inspirado na tragédia grega Medeia. E a Joana é a Medeia, né? O Jazão, quem fazia o Jazão lá na peça era o Francisco Milani. O Creonte, né, que é o pai da Alma, que
vai ser a menina que o Jazão vai trocar a Joana por essa menina, e o Creonte, né, é o dono do condomínio, né, dos apartamentos, da região do subúrbio onde moram praticamente todos esses personagens, né? Ele seria uma espécie para a época de bicheiro, né? A gente vai mostrar aqui quando a gente for ler um bicheiro empreendedor, né? Como a gente vê hoje aí na milícia, né? Nessas forças aí paralelas, né? De poder. Bom, aí nós temos o Egeu, que é os padrões de hoje, né, seria o comunista, né, é quem vai agir contra esse poder aí paralelo, esse poder do Creonte, que é uma espécie de bicheiro, né, e a Alma, que é a mulher que o Jazão vai, né, trocar, né, vai deixar a Joana e vai trocar pela Alma, que é uma menina mais nova, né? Bom, aí vem os outros personagens: Corina, Zaira, Cacetão, Estela, Maria, Nenê, Galego, Chulé, Boca Pequena, Morim, que são os moradores lá do condomínio, né, popular, os vizinhos que viram Jazão crescer, se tornar um grande sambista, e Joana, e viram também o amor desses dois personagens. A história, a narrativa, ela é bem simples, né? A Joana, ela é uma mulher que, quando conhece o Jazão, ela tem 34 anos e ele está entre 19 e 20 anos, né? Existe aí uma diferença de 14 anos entre eles, certo? Eles vão começar a namorar, a Joana vai apoiar o Jazão na vida dele de compositor, vai fazer dele um homem, né? Essa ideia, né, antiga, né, de que a mulher faz o homem, né? A mulher faz o homem mais novo amadurecer e se tornar homem, né? Se tornar importante, se tornar alguém reconhecido pela sua comunidade. É uma ideia muito comum, né? Inclusive em comunidades populares, né? É uma coisa bem latina, essa coisa de fazer, né, de forjar o homem. A mulher forja o homem. Então, a história, né, a narrativa acontece 10 anos depois deles se conhecerem. Joana, né, e Jazão vão ter 2 filhos homens, né, 2 meninos, nesses 10 anos, e a crise vai ocorrer 10 anos depois, né? E como que ocorre essa crise? Jazão larga Joana por Alma, a filha de Creonte, né? Uma menina burguesinha, né, da Zona Sul carioca, criada em Copacabana pelo pai, que é o empreendedor e o grande poder ali do condomínio lá do subúrbio, né? E essas pessoas que moram nesse condomínio pagam mensalmente pelos seus apartamentos e relatam aí as dificuldades de se pagar. A dívida começa em X, passam-se 5 anos, a dívida está 2x, mais 5 anos 3x, e o pobre, né, nunca consegue quitar as suas dívidas, né? E existe aí também toda essa coisa do sonho de se ter uma casa própria, correto? Então a história se passa nessa situação. Jazão troca a Joana pela Alma. A relação entre o Creonte e o Jazão, né, entre o genro, pretenso genro, né, e o sogro, é uma relação tensa, porque a gente vai ver aqui depois num diálogo, numa fala, o Creonte não queria que a sua filha, de forma alguma, se casasse com um compositor, com um sambista, um homem do subúrbio, né? Queria qualquer coisa, poderia se casar com qualquer pessoa, né? Menos com um sambista e muito menos com o Jazão. Mas ele não pode impedir a filha, né, de se casar com o amor que ela escolheu, né? Ela que resolveu casar com esse sambista, né, que é o Jazão. E tem aí uma relação, né, de classes muito explícita, né? Jazão é um homem popular que gosta de samba, que gosta de botequim,
que gosta de futebol. A menina Alma, né? Ela é criada na Zona Sul, gosta de luxo, conforto, vida boa, né? Patrocinada pelo pai. Então tem esse conflito aí de classe social que perpassa, né, por todos os diálogos aí dos personagens, correto? Mas a grande questão do início do livro e do início da peça é como que os boatos, porque a gente os personagens em si, né, do Jazão e da Joana, eles demoram a entrar no livro, né? O início do livro é todo baseado nos boatos, né, contando aqui esses personagens aí periféricos lá do condomínio, contando que o Jazão trocou a Joana pela Alma, né? E tem todo esse tom de fofoca, né? De um lugar ali, de um condomínio popular, né? Seria o que a gente chama hoje de espigão, né? Esses espigões aí que tem esses condomínios populares, né? Que tem em várias partes da cidade, né? Então são esses personagens de vida difícil, trabalhadores, contando o grande caos, né? A grande fofoca, os boatos ali da separação de Joana e Jazão. Uns vão apoiar Joana, né? E outros vão apoiar Jazão, porque Jazão tem que sair daquela vida. A única forma de sair de uma vida de miséria é se casando com alguém mais rico. Outros vão chamar Jazão de gigolô. Enfim, eu vou fazer um videozinho só para falar dos boatos, porque os boatos, né, a fofoca, ela é muito importante na nossa aqui narrativa, certo? E outra coisa que vai acontecer, uma música, Jazão vai compor uma música que vai se tornar muito famosa e vai estar em todas as rádios da cidade, a cidade do Rio de Janeiro. É um samba, né, chamado Gota d'Água, que é o próprio nome do livro, correto? E esse samba vai estourar. Só que a gente vai começar a perceber que esse samba, né, ele estoura não por ser somente uma obra de qualidade, né, que pega no gosto popular, mas também porque houve o apoio do sogro do Creonte, que meio que paga, né, para que a música estoure, né, em todas as rádios, né? O sogro entra com dinheiro, né, isso fica implícito e também até explícito em alguns momentos, para que a obra do Jazão, né, Gota d'Água, estoure nas rádios e ele fique famoso. Então, o Jazão, ele acaba, né, sendo visto no início aqui da obra como um personagem outsider, né, porque ele é da comunidade, ele é ali do grupo de apartamentos populares, né, porém ele tá fora. Iniciou um romance com a Alma, a filha do dono praticamente do lugar, né, a pessoa em que todo mundo, todos os trabalhadores e vizinhos ali, e amigos, né, do próprio Jazão, devem dinheiro, né, para esse cara aí que tem que pagar as prestações dos apartamentos. E o Jazão vai viver na Zona Sul, né, e vão começar a construir a sua vida de noivos e o seu apartamento, né, essa coisa toda. Então ele é visto como uma pessoa que traiu, né? Não só traiu Joana, mas trai de uma certa maneira, é visto como um traidor por outras pessoas da comunidade, né? Por ter emergido, né? Por ser agora uma outra pessoa, né? Então ele é recebido, a gente vai ver com calma isso aqui, né? Como uma outra pessoa. Então deixa eu explicar agora a metodologia de como eu vou fazer esses vídeos agora, tá? Hoje eu separei aqui, a princípio, eu vou fazer 4 vídeos, né? O primeiro vídeo, que é o de hoje, é esse que a gente está vendo. Eu vou falar do diálogo do genro Jazão com o seu sogro, Creonte, tá? Vou fazer um segundo vídeo
que é para falar do boato, das fofocas, né? Como que as fofocas é que nos informam da separação de Joana e Jazão, né? E como que as fofocas nos dão a entender da fama do samba, do Gota d'Água, do próprio Jazão, certo? No terceiro vídeo, esse vídeo vai se chamar A Ira de Joana. Aí a Joana vai realmente aparecer na história. A Joana é uma personagem fortíssima, né? Como a Medeia de Eurípides, né? E essa ira dela, quais são os planos dela para se vingar de Jazão e do relacionamento de Jazão com Alma. E o quarto vídeo, né? Depois vai ter um outro vídeo de conclusão, né? O quarto vídeo vai ser justamente a conversa, o tete a tete, né? Os diálogos aqui entre Jazão e Joana, entre o traidor e a traída, né? Esse vai pegar fogo, né? Porque a gente vai trabalhar juntos. Eu queria então, esse primeiro vídeo aqui, que vai se chamar O Diálogo entre o Genro e o Sogro, queria passar já uma informação literária para vocês. Esse diálogo, eu percebo, né, que há muito o Chico Buarque e o Paulo Pontes, eles reencenam um clássico, um conto clássico da literatura brasileira que se chama Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. O que acontece na Teoria do Medalhão de Machado de Assis? A Teoria do Medalhão é uma obra, é um conto do Machado de Assis que o pai vai ensinar para o filho, um menino que está se tornando maior de idade, chega à maioridade. Na época, lá no século XIX, a maioridade era com 21 anos. Né? O menino chega com 21 anos e o pai vai ensinar para ele como ele ser um medalhão. E o que é ser um medalhão? E você vai lendo o conto, né? O pai, com todo aquele sofismo, como professor do filho, vai ensinar o filho a ser um político. Porque no Brasil, que na verdade importa, não é você estudar, ser inteligente, né, ter cultura, mas sim aparentar ter isso tudo. E que você não precisa ser profundo para conquistar as pessoas, né? Então, tudo leva a crer que o medalhão é um político, né? Ser um político. E é interessante aqui, trazendo aqui, né, então, a suposta inspiração do Chico Buarque e do Paulo Pontes para essa parte do livro, que começa na página 47 e vai até a 53, que é o diálogo entre o genro e o sogro, né? O Jazão tá com a Alma, né, conversando com a Alma, aí chega o Creonte, né? Existe uma poltrona muito bonita e o Jazão e a Alma têm medo de sentar naquela poltrona, né? E o Creonte vai chegar e ele vai explicar, isso é muito interessante, né? Ele vai explicar para o seu genro, né? Ele vai explicar aqui uma suposta filosofia do bem sentar, uma filosofia da poltrona. Ele vai começar a dizer assim, olha, né, todas as grandes pessoas e as grandes profissões proeminentes, né, elas fazem tudo sentados, né? Então, olha a importância de você sentar numa cadeira, né? Aí ele coloca aqui, ó, vou ler aqui para vocês, ó. Você já viu um palhaço sentado? Pois o banqueiro senta a vida inteira, aqui na página 49. O congressista senta no Senado e a autoridade fala de cadeira. O bêbado sentado não tropeça. A cadeira balança, mas não cai. É sentado ao lado que se começa um namoro. Sentado está Deus Pai, o presidente da nação, o dono do mundo, o chefe da repartição. O imperador só senta no seu trono, que é uma cadeira com imaginação.
Tem cadeira de rodas para doente, tem cadeira para tudo que é desgraça. Os réus têm seu banco, e o próprio indigente que nada tem um banco da praça, um lugar para sentar. Mesmo as meninas do ofício, que se diz o mais antigo, têm um escritório em todas as esquinas e carregam cadeiras consigo. E quando o homem atinge seu momento mais pungente de toda a estrada, mais uma vez encontra amparo e assento numa cadeira chamada privada. Então, assim, tudo que é de importante na vida você faz sentado. Então, olha como a cadeira, essa filosofia da cadeira, né, a cadeira como um trono, tem aí uma relação, né, de importância, né? E no início da conversa ele vai falar assim: olá, tudo bem, menina? Aí ele vai chamar o Jazão de Noel Rosa, né? Noel Rosa foi um grande compositor carioca, né? Ligado à escola de samba Vila Isabel, e que vai ser ali o responsável pelos primeiros sambas entre os anos 20 e 30, né? E vai estourar essa questão da música popular, música de massa, né? Isso está relacionado ao surgimento da primeira metrópole brasileira, que é o Rio de Janeiro, né? A capital do Brasil na época, e essa cultura de massa. O samba ele surge nesse momento dessa cultura de massa, né? Desse mundo urbano que está surgindo no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, na capital à época, né? E o sogro vai falar assim para ele: tá vendo? Você compõe aí um sambinha, né? Vai sempre diminuir o genro, né? E o Jazão vai chamar o genro, o sogro, perdão, né, de seu, né, seu creonte, né, uma coisa assim, uma relação de submissão, né, de perceber que o sogro, né, além de ser o dono do condomínio popular, né, é um cara poderoso, né. Então ele vai chamar o sogro de seu creonte, né. Aí tem uma parte aqui que é muito interessante, que o sogro vai falar assim para ele, ó: te ajudo como ajudo o time, a escola, essas famílias que eu sempre ajudei. Dou fantasias para o carnaval, dou uniformes para o campeonato e água para o conjunto habitacional dessa vila do meio, exato? Então olha só, ele faz a figura, o sogro, né, a figura do bicheiro mesmo, né? Ele ajuda com as fantasias para o carnaval, ajuda o time de futebol, né? A gente aí lembra bicheiros clássicos, né, ligados ao carnaval carioca, né, que dão presentes à comunidade, ajudam os times de futebol, né? Lembra muito, por exemplo, a figura clássica e icônica do Castor de Andrade, né, que além de ser o patrono, o bicheiro da Mocidade Independente Padre Miguel, por toda a vida era apaixonado pelo Bangu, o time de futebol, que foi campeão, inclusive, carioca, né? Se eu não me engano, nos anos 70. Então, olha como que a figura do creonte é essa figura, né, do bicheiro, né, do cara que comanda, que é o dono de uma comunidade, né? Bom, aí ele vai falar assim pro genro, né? Ó, você agora tem uma missão. Você tem que assumir, quando eu deixar a vida, quando eu morrer, né, essa cadeira. Você tem certeza que você está preparado para essa cadeira? Né? Que você entendeu a filosofia do bem sentar, que é o que ele chama aqui, né? Aí ele diz assim, ó: cuidado, tem hora para você, ó, cuidado que existe hora para ser amigo e para ser o poder, né? Então, assim, cuidado, tem hora para dizer sim para os seus amigos lá da comunidade, mas tem hora para você também dizer não, né? E ele vai falar o seguinte: eu já tenho a sua primeira missão, né? O que está acontecendo na comunidade? As pessoas estão tentando fazer um movimento para não pagar as prestações dos apartamentos. E ele vai passar para o Jazão essa, né, função aí, essa questão de que ele, na verdade, coíba esse movimento, né, contra o sogro, né, que está acontecendo lá na comunidade, nos apartamentos, né? Eles querem não pagar mais as prestações. E ele vai passar para o Jazão, para o genro,
essa função de travar esse movimento. Ele vai chamar aqui de movimento, né? E vai chamar a responsabilidade do genro. Olha, o que eu tenho, né, está ali naquelas casas, né? O dinheiro, esse dinheiro é da minha filha, e se é da minha filha, é seu também, né? Então, eu não desejo... Ele fala assim, né? Aquela coisa de bicheiro, né? De miliciano, né? Enfim. Eu não sou vingativo, mas se precisar, né? Pela minha filha, eu vou fazer qualquer coisa. Então, esse diálogo é muito interessante, porque ele reencena o famoso, né, o clássico conto de Machado de Assis, chamado Teoria do Medalhão. Só que lá nós temos o pai e o filho que acabou de chegar à maioridade. Aqui nós temos o sogro, que não gosta do genro, né, que não queria ter aquele genro, mas que passa a responsabilidade para ele, porque a questão da propriedade privada, a questão do dinheiro, ela está acima dos laços de amizade. Então, ó, mais uma relação de classes aí, né? Quando o Jazão, ele tá lá na classe popular, que ele tá vivendo com Joana, com os amigos, no futebol, no botequim, no samba, né, nos sambas, ali existe uma solidariedade que é diferente, é a solidariedade do pobre, né? É a solidariedade do subúrbio, é a solidariedade dessas periferias da cidade. Agora que ele chega à Zona Sul, ele vai ter que mudar as relações com essas pessoas e cobrar essas pessoas. E aí a gente entra no primeiro, né, paradoxo para o Jazão, né, que ele vai ter que voltar à comunidade e cobrar para que eles não façam esse movimento de não pagar as prestações. Só que aí é que ele vai se tornar cada vez mais o quê? Um estrangeiro, né? Que ele já foi para a Zona Sul, saiu dos condomínios do condomínio do subúrbio, e ele agora é membro da família do dono da região, né? Então ele vai ser visto sempre agora como um estrangeiro. Bom, ficou longo esse vídeo. Os outros vão ficar um pouquinho mais curtos, porque esse eu tive que explicar a metodologia de como eu vou fazer os vídeos de Gota d'Água. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro. Eu tô adorando fazer, né? Eu adoro esse livro particularmente, né? Então, desfrutem. Se tiver alguma dúvida, gente, pode fazer comentários aqui no YouTube. Eu vou tentar responder e posso responder nos próximos vídeos, tá? Esse é apenas o primeiro desses 5 que eu vou fazer, tá? Boa noite, galera!